Fazer uma trilogia de qualidade nos videogames nem sempre é fácil. Tem muitas questões que levam a fazer uma trilogia que não é boa. No entanto, tem muito jogo que infelizmente não chegou no seu terceiro jogo por questões diversas. Às vezes o jogo não vendeu bem, às vezes eles não querem fazer por não fazer mesmo, ou é só frescura mesmo. Um ótimo exemplo é Mega Man Legends, que nunca chegou no seu terceiro jogo. Como a Capcom não valorizava Mega Man nessa época e teve muitos projetos não só de Mega Man Legends 3, mas outros projetos de Mega Man cancelados, o criador da franquia ter saído dela e com isso ter deixado em aberto aí a produção, e problemas internos dentro de fazer a produção do jogo, que ocasionou ele a ser cancelado, e a Capcom culpando os fãs por terem tecnicamente ajudado eles, mas dizendo que eles atrapalharam mais do que ajudando. E desde então a série West continua morta por dias de hoje, sem ter um final definitivo do que aconteceu após o segundo jogo. E tá assim a situação da franquia desde então, sem nenhum resquício que a franquia Legends pode voltar, e se voltar, vai demorar e só Deus sabe quando vai voltar a série Legends pra finalmente terminar essa história que literalmente tá lá do Play 1 e nunca deu as caras em outra plataforma que a não ser o Play 1 e um pouco do 64, que o 64 teve o Mega Man 64. Outra franquia que também tá nos fundidos de seja lá onde é Cronoa. Cronoa é outra franquia que tipo tá morta desde sempre. Teve até um remaster do primeiro e segundo jogo, mas não foi nada de uau. Só foi um remaster divertidinho. E alguns joguinhos do Cronoa, como Cronoa Heroes, que é um joguinho bem divertido, mas a questão é: cadê o Cronoa 3? Até o momento desse vídeo não tem o Cronoa 3. E tudo bem, tecnicamente não tem, tipo, continuação do 2 para o 3. Mas seria muito bom o Cronoa 3. Porque Cronoa é uma daquelas franquias que merecia muito mais popularidade do que tem hoje. Porque o universo dele é bem rico para ser explorado. Porque o primeiro jogo mostrou muito e viu potencial na franquia. O segundo ampliou essa franquia. E teve os jogos secundários que, apesar de ser meio discutível, sabe se eles são ou não canônicos, são jogos que exploram o universo Cronoa. E é por isso que merece um terceiro jogo Cronoa. Entre todos dessa lista, talvez ele seja o menos importante, mas, né, merecia uma trilogia, pelo menos. Só pra dizer que tem uma trilogia. Já que os fãs desejam muito que o Cronoa não só volte, mas tenha logo esse terceiro jogo. Mas infelizmente na situação que a franquia se envolve, dificilmente vai ter um Cronoa 3, alguma coisa sobre a franquia, e literalmente foi um milagre ter aquele remake do primeiro e segundo jogo. Mas esse caso aqui que eu vou falar aqui é meio cara de pau, porque pensa comigo, você tem tudo para poder fazer uma terceira sequência, mas a empresa simplesmente não lança, mas lança um jogo que tecnicamente é uma sequência, mas não é de fato a sequência. Me perdi na fala. Que é Half-Life, que até hoje por algum motivo não tem um terceiro jogo. Simplesmente a Valve até virou um meme entre a comunidade porque perceberam que a Valve não consegue fazer um terceiro jogo. Parece que a Valve não consegue fazer 1 mais 1 que dá 2 e 2 mais 1 que dá 3. Dá 3, dá pane no sistema inteiro lá. Mas falando sério, ia ter de fato um terceiro jogo, mas ele foi adiado até ser cancelado. E com isso, até o momento, não tem de fato um Half-Life 3. E muito provavelmente, dificilmente vai ter um terceiro jogo, por questão que os jogos já são muito antigos jogos. E lançar um terceiro, vamos parar pra ver, não vale muito a pena. Infelizmente, dificilmente vai ter um terceiro jogo. Agora um jogo que quase existiu, só faltava um pouquinho pra existir, só um tiquinho, mas acabou não existindo, foi o Sonic Adventure 3. Ele ia existir, só que por causa de história, ele se tornou o Sonic Unleashed. E é o seguinte, o Sonic Adventure 3 ia ser lançado em prol de poder corrigir os defeitos do Sonic 2006, já que aquele jogo manchou muito a imagem da SEGA e do Sonic principalmente. Com isso, a produção do Sonic Adventure 3 foi imediatamente, os caras falaram: seguinte, bando de japoneses, vocês gostam de Sonic? Então faz o Sonic Adventure 3, pra hoje. Vai igual a marca do Sonic que vocês fizeram com o Sonic 2006. Mas a culpa foi de vocês fizeram a gente fazer rapidamente esse jogo. Calma! Eu que mando nesse lugar aqui e quero que faça um jogo bom do Sonic pra ir para o que vocês fizeram com 2006. Ou fazem isso, ou todo mundo vai pra rua. E eu acredito que foi mais ou menos desse jeito que eles falaram com os outros, porque assim começou a produção do Adventure 3. Só que aconteceu um negócio, enquanto eles estavam desenvolvendo o jogo, eles perceberam uma coisa: tava muito diferente do Adventure normal, porque o jogo tava indo por um rumo muito oposto do que é um Sonic Adventure. E com isso, resolveram tirar o 3 do jogo e colocar o Unleashed no lugar do 3. Aí com isso se tornou o que a gente conhece hoje, o Sonic Unleashed, que por acaso é um bom jogo.
Só que é peculiar pensar que um dia ia existir de fato o Sonic Adventure 3, só que por questões de coisas da época, porque o God of War fez muito sucesso e eles quiseram colocar isso no Sonic Unleashed, e também a história, a mecânica do jogo serem muito opostas do que é um Adventure, fizeram esse Adventure não ser considerado mais como um Adventure, e se tornou o que a gente conhece hoje, o Unleashed. Agora que eu percebi quantas vezes eu falei Sonic Adventure e Sonic Unleashed, eu já falei até demais nessa parte do vídeo. Outro jogo que é meio controverso para saber se merece ou não ter uma sequência, ninguém menos que o The Last of Us. Esse aqui é complicado de saber se merece ou não por questão do segundo jogo, porque é o seguinte, o primeiro jogo ele é aceitável e muito bom. O segundo jogo, para muitas pessoas, ou ele é bom ou ele é ruim, por questão de história. Porque a história do segundo jogo, apesar de ter seus pontos muito positivos, ele tem pontos muito negativos para muitas pessoas. Porque tem a morte de uma certa pessoa no jogo, no início do jogo, o final do jogo que fizemos tudo aquilo no jogo inteiro para ter aquele finalzinho que quem jogou já sabe. E outras decisões que fazem o The Last of Us 2 ser um jogo que muitos questionam se merece continuar essa história ou não. Já que também tem aquele fator de medo, porque sim, pode sair uma obra-prima ou uma obra aceitável, ou muito provavelmente pode sair uma obra talvez inferior ao segundo jogo. Ou um fator que principalmente faz que não exista um terceiro jogo é o final, que mesmo tendo aquele final, o final em si lhe dá um indício que realmente acabou a história. Não parece que tem alguma coisa a mais pra contar nesse mundo. Assim, a não ser que eles contem uma história com outros personagens, aí pode ser que funcione. Mas no geral, talvez que não precise de fato um terceiro jogo. E também é bom deixar no segundo jogo, porque a gente nunca sabe o que pode sair da cabeça da mãe que criou esse jogo, né, Sony? Nunca se sabe se podemos confiar ou não em certas pessoas. Ainda mais empresa como a Sony. Agora, esse aqui que vamos falar agora, podia sim ter uma sequência, mas não tem por questão talvez de franquia em si, que é Mario Galaxy, que tem os dois primeiros jogos e muitos perguntam até hoje, será que é bom realmente ter um Mario Galaxy 3? Tipo, porque pensa comigo, apesar de realmente ser legal ter uma trilogia perfeita, porque a Nintendo, mesmo com seus problemas, a Nintendo tendo, ela consegue fazer um bom jogo. Mas a questão bate na porta no sentido de se realmente merece, porque Mario, ele é meio que universal se a gente parar pra pensar. Ele tem jogo de esporte, jogos de corrida, plataforma e por aí vai. E talvez o Mario Galaxy 3 não precisa, porque, vamos combinar, talvez, se realmente existir um terceiro jogo, ele seja talvez não ruim, mas inferior aos dois primeiros jogos. Porque o segundo jogo, ele é muito bom, mas ele não supera o primeiro jogo. Entenderam mais ou menos o ponto? Se quiser, pode discordar, mas assim, eu tenho realmente vontade de ter um Mario Galaxy 3. Mas assim, não é realmente necessário, até porque temos uma playlist gigante de jogos do Mario. E o que tem já tá bom, né? Vamos combinar. Agora, essa franquia merecia ter uma sequência. Essa franquia é Portal, sendo o primeiro e segundo jogo jogos maravilhosos, só que tem um pequeno problema. A empresa que tem os direitos dessas franquias, ela tem um pontinho interessante, ela não faz terceiros jogos. E eu acho que você já adivinhou quem é. A Valve! De novo a Valve não inventando o terceiro jogo e fazendo a gente ficar aqui deitado na cama sonhando um dia ter um terceiro jogo, mas nunca acontece, por causa da Valve. Infelizmente a Valve realmente não faz nenhuma sequência em terceiro, porque parece que tipo, ela não sabe, ou ela só não tem a cultura de fazer um terceiro jogo. Já que lembrando, cada empresa tem o seu jeito, a Nintendo tem o seu jeito, a Ubisoft tem o seu jeito, Sony, Xbox tem o seu jeito, só que a Valve ela já tentou fazer, anteriormente falado nesse vídeo, uma sequência, mas acabou não dando certo. Infelizmente Portal se envolveu nesse meio aí, junto com muitas outras franquias que eles não fazem sequência, e eu acho que realmente a Valve, talvez um dia realmente exista sequência desses jogos, mas por enquanto só é do 1 até o 2 que a Valve desenvolve. E a gente tem que aceitar literalmente, infelizmente. Aceita que dói menos, literalmente. E então, gostou desse vídeo? Eu coloquei a Valve por último, porque como ela é conhecida por não fazer terceiro jogo, eu coloquei ela por último, porque ela tinha que estar aqui, numa lista de literalmente sequências que nunca existiram. Mas falando sério, entre todos esses jogos dessa lista, quem merecia realmente ter uma sequência? Quem merecia reviver e ter um terceiro jogo digno de qualidade dessas coisas? Quem merecia? Deixa aí a pergunta.
Eu faria Chronoa 3, apesar que tem Mega Man Vengeance, mas em comparação, Chronoa é muito melhor que Mega Man Vengeance. É, eu falei!